Boa noite, igreja. Muito bem. Que Deus seja louvado. Vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, no capítulo 2 do livro de Esther. Nosso assunto hoje está bem escrito ali, né? Vencendo o anonimato. Tempos difíceis, que é o nosso tema, né? Nós estamos trabalhando com o tema Tempos difíceis geram almas valentes. Agora, em tempos difíceis, esses tempos servem como despertador para a alma do crente. É isso que nós vamos ver hoje. Eu não sei como é que está isso agora, né? Cada tempo é um tempo. Mas eu me lembro que quando era mais novo, tinha uma disputa às vezes na cidade, de umas tribos aí, sabe? Não de Marília, qualquer cidade, né? O camarada lá colocava um piche, lá numa altura, lá uma coisa enorme. E aí a outra ia lá e conseguia colocar um pouquinho mais para cima, sabe? Era um desafio. E eram umas coisas assim, você imagine, umas escritas em lugares públicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles queriam ser vistos. Quer dizer que aqueles, ainda que sejam pichadores, eles queriam ser vistos. Eles queriam que a atividade deles fosse conhecida na cidade. Por pior que seja a coisa, uma coisa é certa, eles se esforçaram, eles foram lá e tacaram o símbolo deles lá no prédio mais alto da cidade, virado de ponta cabeça. Não sei como é que conseguiram. Eu ver uma pessoa subindo de escada, eu já assim, me dá uma tontura. O camarada lá em cima não fica tonto, fico tonto, capaz que eu caio. E eu não tinha medo de altura, né? Até que um dia eu aprendi a ter medo de altura. Irmãos, aquela disposição de ser conhecido. Hoje nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver uma predisposição de pessoas que temem a Deus, de pessoas que, como nós estamos vendo aqui, o nome dessas pessoas entraram no livro sagrado, na Bíblia. São pessoas conhecidas, um chamado Mardoqueu, que é praticamente o personagem principal do livro de Esther, juntamente com a própria Esther. E quantas crianças, quantas meninas nesse mundo são chamadas de Esther ou Radassa, justamente por causa do nome de Esther e o hebraico Radassa. Mas quando nós olhamos a história dos dois, quando nós vamos entrando dentro da história, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, eu pedi para vocês abrir aí no capítulo 2, eu primeiro quero ler o versículo 10, que diz: Esther, porém, ela não declarou o seu povo, e nem a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não se declarasse. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, essa ordem que ela recebeu e obedeceu, essa ordem que estava no coração do padrasto dela, do pai de criação, aliás, que é um primo, que é o pai dela era tio dele, né? Então criou aquela prima, talvez por ser bem mais velho, e ensinou para essa menina: você não fala de que povo você é, você, olha, se alguém perguntar alguma coisa, você fica quietinha, você não fale que você pertence ao povo de Deus, ao povo de Israel, que você é uma judia, que você é uma descendente de Abraão, que tem uma promessa aí de Abraão na sua cabeça. Você diga que você não é ninguém, ou você não diga nada. É isso que nós estamos lendo no capítulo 2 e versículo 10. Meus irmãos,
como é que a Esther, ela aparece na história. Como é que essa menina, que se torna uma rainha, como ela vai entrar na história? Nós estamos no reino da Pérsia, mais de 440 antes de Cristo, um pouco mais, um pouco menos. Então nós estamos em pleno reino da Pérsia, teve lá uma festa, o rei Assuero deu uma festa muito grande, convidou muita gente do mundo inteiro que eram vassalos dele, príncipes e reis vassalos, e ele tinha uma mulher muito linda, linda, linda de morrer, né? E no meio daquela bebedeira toda, eles estavam todos embriagados, inclusive o rei, e ele disse: chama a rainha lá, que eu quero mostrar para todo mundo como a minha rainha é bonita, como ela é linda, como quando ela desfila, olha, para o comércio, é aquela, né? Ele queria fazer isso, e ela, vendo que eles estavam bêbados, vendo que ele estava bêbado, a Vasti, ela se recusou. Ela disse: eu não vou, pode avisar lá que eu não vou servir de amostra para ninguém não, esquece isso aí, né? Pode deixar. E não foi, ela se rebela. Como resultado da rebelião, e como era a lei deles lá, houve uma retaliação. Então os ministros se reuniram, juntamente com os principais, o que vai fazer? Essa mulher não podia ter se rebelado, alguém disse: isso não pode ficar desse jeito. Então a cúpula se reuniu e disse: tira ela do trono. E tiraram a rainha Vasti do trono, e o trono ficou vago. E aí, meus irmãos, para substituir a rainha Vasti, foi feito um concurso que valeu para o mundo inteiro, de todas as terras, um concurso Miss, né, a Miss Mundo Antigo, está lá, né? Aquela que ganhasse ia se tornar a rainha do rei Assuero. O engraçado na nossa história é que o Mardoqueu, que criou a Radassa, ele fala: você vai participar desse concurso, né? Você vai participar. E ela participou do concurso, e ela vence o concurso, está lá. Nós vamos ver como pode um anonimato ser conveniente. Veja que ela vai para o concurso, ela ganha o concurso, e a verdade é que você tem a mão de Deus em tudo isso, né? E aí, irmãos, tendo ganho aquele concurso, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Vá para o versículo 20, veja só, repete-se: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Resumindo, irmãos, ninguém naquele reino, ninguém no maior reino daquela época, mesmo sendo ela a rainha, ninguém precisava saber quem ela era. Aí, você vê, ela pertencia ao povo de Deus, mas não era para ninguém ficar sabendo. Isso foi ordem de Mardoqueu. Ela cresceu ouvindo aquilo. Você pode ler comigo no versículo 20, lá no final, que diz: Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Ou seja, ela poderia viver como rainha, sem compromisso com nada, sem compromisso espiritual, ninguém tinha nada a ver com a vida da rainha Esther. Ela se tornou rainha pelo concurso que ganhou, e agora ninguém precisa saber que ela pertence para o povo de Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Olha, irmãos, diante disso, não tem jeito da gente não fazer a seguinte pergunta. Qual pergunta? Por quê? Por que um judeu quer viver no anonimato? No tempo da Esther, no tempo de Mardoqueu, que também era o tempo de Neemias, eles são contemporâneos, tá? Um pouquinho depois de Daniel. Por que um judeu quer viver no anonimato?
Tem algumas respostas aqui, né? Eu coloquei, por exemplo, eles não queriam sofrer represálias, né? Questões éticas, questões religiosas, ou seja, né, pelo nosso povo, pela nossa fé. Se a gente falar que a gente é judeu, eles já vão ligar com o Deus de Israel, não vai dar certo isso não, e as pessoas não gostam muito de judeu, né? Tinha algumas experiências recentes, o ódio que as outras pessoas tinham de Daniel, o ódio que eles tinham de Mesaque, Abdenego, Sadraque, todos os amigos de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, os amigos de Daniel foram jogados no fogo. Então é um histórico ruim e recente. E, historicamente, o povo de Israel tinha sido perseguido por todas as nações, né? Eles nutriam ódio. Havia notícia, por exemplo, o Neemias podia mandar notícia lá da Judéia, eles estão querendo nos perseguir dentro da nossa própria terra, aqui dentro da cidade de Jerusalém a gente não tem paz, a gente não tem sossego. Volto à pergunta, irmãos, por que que um judeu quer viver no anonimato? É por isso? É para não sofrer por causa da fé? É para não ser constrangido por causa da crença do Deus que ele diz que serve? Eu lembro os irmãos que é só Mardoqueu e Esther que pensa assim. Quando você compara os dois com outros heróis da Bíblia, o Daniel, o Sadraque, o Mesaque, Abdenego, o Neemias, nenhum deles, tinha vergonha de ser judeu. Nenhum deles tinha medo de dizer, eu amo a Deus, eu sirvo o Deus de Israel, eu sirvo o Deus de Abraão. Aliás, quando saiu aquela lei que todo mundo tinha que se ajoelhar diante da estátua, Sadraque, Mesaque, Abdenego ficaram firmes. A buzina tocou e eles não se ajoelharam. E eles disseram, nós não vamos nos ajoelhar, por quê? Porque nós servimos o Deus vivo e verdadeiro. Olha, quem não se ajoelhar, a buzina vai tocar e vai ser lançado na fornalha de fogo, não tem problema. Quando eles foram lançados lá, foi feito um desafio, nós vamos te jogar dentro aí, e vamos ver qual é o Deus que pode livrar vocês desse fogo. E eles foram petulantes, eles disseram, olha, o nosso Deus há de nos livrar, se Ele quiser. Ele pode, né? E eles foram, entraram e saíram ilesos. A mesma coisa Daniel. Daniel não tinha vergonha de se ajoelhar, de deixar a porta aberta e orar para todo mundo ver que ele estava orando. O Neemias, ele foi falar com o rei, ele não teve vergonha de dizer ao meu povo está todo rejeitado, acabado, destruído, mal eles têm cidade para morar, não tem um lugar para ficar. Eu sou judeu, o meu povo está morrendo à míngua lá. Ele não teve vergonha. Irmãos, por que que vai viver no anonimato? Talvez a melhor resposta é, eu não quero ser incomodado, a minha vida está boa do jeito que está. Eu consegui o meu posto de rainha sem ser uma judia. Eu estou aqui vivendo na porta do palácio, eu, Mardoqueu, eu não preciso. Esse negócio de falar de fé, de igreja, da palavra, isso só atrapalha a vida da gente. Agora, como ser um povo sacerdotal no anonimato? Preste atenção. O povo de Israel é um povo diferente, assim como o crente. O povo de Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, para ser luz para as nações, como nós também, somos luz. Então aqui temos um versículo, né? Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sabe quando Deus disse isso? Um momento antes de dar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados no capítulo 20 de Êxodo. Aqui, eles acabaram de sair do Egito, e nós estamos no capítulo 19. E Deus olhou para eles e disse, olha, livrei vocês. Sabe por que eu livrei vocês? Eu livrei vocês para vocês ser um povo sacerdotal. Agora, não dá para ser um sacerdote anônimo. Não tem jeito, essas coisas não combinam. A unção, a fala, as vestes, os costumes de um sacerdote são diferentes.
Eles conheciam um sacerdote só por andar, só por falar, só pelo agir. Então não era possível ser um sacerdote sem ser identificado. Não tinha jeito. A própria roupa o denunciaria. Não dá para ser luz se a candeia está encoberta. Não tem jeito. Quem disse isso foi Jesus. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pega, acende uma candeia e coloca o quê? Coloca um alqueire em cima dela. Nós vamos ligar a luz aqui, colocar uma toalha ali para tampar a luz. Não tem cabimento. Então, irmãos, o que Mardoqueu e Esther estavam fazendo era o quê? Encobrindo do mundo que eles pertenciam ao povo de Deus, que eles tinham uma aliança com Deus. Assim era bom para eles, porque eles estão dormindo em berço esplêndido. Eles ainda estão dormindo. Ninguém precisa saber, Esther. Volto no capítulo 2, versículo 20, Esther. Não fala para ninguém, tá? Versículo 20, vamos comigo. Esther não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, né? Desde criança ela aprendeu isso, né? Olha, o anonimato dos dois, pelo menos na nossa história aqui, o anonimato deles durou só por um tempo, né? Tudo parecia ir muito bem, né? O Mardoqueu conseguiu, ele colocou a filha dele lá no palácio, ela é a rainha, né? E isso dá uma influência para a pessoa. Ele ficava ali na porta do palácio, né? E as pessoas conheciam ele, com uma certa ligação lá com a Esther, tanto é que os camareiros de Esther, viviam levando notícia e trazendo notícia, ou seja, existia um caminho aberto de comunicação entre os dois. E ele ganhou uns pontos ainda, parece que o negócio parecia, né, que estava indo melhor. Ele descobriu que ia ter um atentado contra o rei, e logo foi lá, falou, olha, avisa lá que vai ter um atentado contra o rei. O pessoal está querendo matar ele aí. E descobriram a tempo e mataram, né, aqueles que tentavam matar o rei. E isso lhe valeu lá na frente, mas ele está ganhando pontos. Parece que está dando tudo certo, não é verdade? A vida do palácio é maravilhosa. A Esther está numa posição, ela está num posto, e todas as mulheres sonhavam com aquele posto. Ser a rainha, estar sentada no trono. Para a mulher, meus irmãos, naquele tempo, não tinha uma posição maior, que pudesse dar mais status, mais força, poder, tudo que você pudesse imaginar. Isso era um verdadeiro empoderamento. Sentar na cadeira da rainha, é como eu disse, parecia que estava tudo bem. Nós não vamos falar que nós pertencemos ao povo de Deus, e parece que nós estamos sendo abençoados com isso. Olha só, se falar, diz o outro, né, vai dar tudo errado, tá bom, né? Ninguém me incomoda e eu não incomodo ninguém. Um crente anônimo. Eu vejo isso a coisa mais absurda, que não existe uma coisa mais absurda do que essa. Mas é moda agora. E cada ano, cada tempo que passa, isso tende a piorar. Que as pessoas não me conheçam que eu sou um crente. Assim eu não preciso ser cobrado. E aí? Será que isso está certo aos olhos de Deus? Será que isso é bom para você, para a sua vida espiritual? Não precisar ser cobrado por ninguém, porque ninguém sabe que você é crente? Isso vai fazer bem para você? Mas a pergunta mais importante, será que uma vida cristã no anonimato, ela glorifica a Deus? Alguém pode dar glória a Deus vivendo escondido? Ninguém sabendo que um dia ele fez uma profissão de fé, que foi batizado, que é um cristão? Isso dá glória a Deus? Alguém conseguiu dar glória a Deus escondido? Graças a Deus. De repente tudo mudou, sabe? Tudo mudou. Tudo estava indo bem. Aí, no capítulo 3, depois destas coisas,
o rei Assuero engrandeceu a Amã. Como Amã, sem querer, ele foi bom para o povo de Israel. Não é à toa que eles têm uma festa lá, a festa do Purim, e naquela festa eles comem a orelha do Amã, eles fazem uma bolachinha assim que chama a orelha do Amã, né? É para lembrar, é para não esquecer do Amã. Sempre que cita o nome do Amã, todo mundo assobia, todo mundo faz um grito, e tal, né? Porque de certa forma, esse homem que quis destruir o povo de Deus, ajudou muito o povo de Deus. Olha só, então, e o exaltou, esse camarada, né? O que aconteceu? Meus irmãos, esse Amã, ele foi colocado como primeiro-ministro, e quando ele saía pelas ruas da cidade, todo mundo tinha que se encurvar diante dele, porque ele era o primeiro-ministro do rei. É um cargo muito importante. Então, quando ele passava, todo mundo se abaixava e fazia lá uma reverência para ele, menos Mardoqueu. Eu sirvo a Deus, eu não vou me curvar para ninguém, né? E ficava lá, não fazia um agrado, nada, né? E o que aconteceu? Então, meus irmãos, uma coisinha de nada, que era não fazer essa reverência, tomou proporções catastróficas. Ele não reverenciou o Amã, e alguém disse, tem um camarada aí que toda vez que você passa, ele não te reverencia. Ah, é? É. Quem que é? Um tal de Mardoqueu. Mardoqueu? É. Ele ficou reparando, eu vou ver. Se ele fizer isso de novo, vai ter comigo. E ele fez. Passou, não teve aquele momento. Então, uma simples recusa de cumprimento foi o suficiente para que fosse criado um édito, fosse criada uma lei que dizia o seguinte: em tal dia, esse povo, chamado judeu, será exterminado da face da terra. Pode isso? Pode. Naquele tempo podia, né? Naquele tempo podia. Olha, veja como tudo mudou. Ele não reverenciou? Não reverenciou. Capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã ficou muito bravo. Porém, em seus olhos, ele teve por pouco pôr as mãos somente em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Veja como Deus faz. Ele fez uma fusquinha lá para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tinha uma certa autoridade de convencer o rei a fazer essa lei. Ele disse, não, matar ele só é pouco. Eu quero matar a raça dele todinha. Eu vou acabar com a raça. Sabe aquela frase, vou acabar com a tua raça? Né? A raça é o seguinte, é você, é a tua mulher, é os teus filhos, é o teu tio, é a tua tia, é todo mundo. Então, o Amã disse, eu vou acabar com a raça do Mardoqueu. Decidiu isso e conseguiu colocar isso no papel. Pronto, meus irmãos, né? Agora tudo vai chegar no lugar. Sabe por que tudo vai chegar no lugar? Porque criaram uma lei que todos os judeus vão morrer num tal dia, né? Versículo 12, chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes dos reis, aos governadores que havia em cada província, e aos principais de cada povo, a cada província, segundo a sua escritura, a cada povo, segundo a sua língua, e em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. Já pensou isso? As cartas se enviaram pela mão do correio, e todas as províncias do rei, que destruíssem, que matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, no mesmo dia. Você lê isso no versículo 13. Mandaram cartas para o mundo inteiro, praticamente, com a lei do rei, dizendo assim, que se destruíssem, que matassem, que lançasse a perder todos os judeus, desde o mais moço ao velho, crianças e mulheres, no mesmo dia. Ou seja, o povo de Deus está com os dias contados, né? Deus vai permitir que eles passem
por dias difíceis. Segundo o nosso tema desse ano, dias difíceis geram almas valentes. Até agora, você tem 2 covardes, o Mardoqueu e a Esther. Agora tem uma lei que eles estão com os dias contados. É nesse momento, meus irmãos, que a gente agradece uma pessoa como Amã, agradece a Deus, é claro, né? Senhor meu Deus, obrigado pelo Amã. Mas o Amã fez essa lei aqui para matar todo mundo. A gente agradece o Amã. Por quê? Sabe por quê? Porque ele vai fazer o que nenhum judeu conseguiu fazer. Ele vai despertar o povo de Deus. A perseguição foi a melhor coisa que aconteceu para o povo de Deus. Os judeus já não se importavam mais com o seu lar. Fazia 100 anos que havia um decreto dizendo assim: todo judeu que está na Babilônia, que está na Pérsia, todo judeu que está em qualquer lugar do mundo, pode voltar para a sua terra. Quando o rei Ciro, ele fez esse decreto, em 539, veja só, há 100 anos antes do nosso episódio, quando ele criou aquele decreto, ele disse: eu vou financiar. O Estado estava financiando para eles voltar, para pagar, dar dinheiro na mão deles, para eles voltar para Jerusalém, voltar. Então, irmãos, poucos voltaram. A família de Mardoqueu não voltou. O vô do Mardoqueu não voltou. O pai do Mardoqueu não voltou. O Mardoqueu não voltou. Eles não quiseram voltar. Estava bom na Pérsia, estava bom na Babilônia, estava legal, a vida ali estava muito boa. Ainda mais que eles não precisavam falar que eles eram judeus. Os judeus, irmãos, eles estavam assimilados ou absorvidos pela cultura dos persas. Eles não sentiam falta do templo. Não, o templo estava abandonado lá em Jerusalém. Eles não sentiam falta do templo. Eu lembro os irmãos que essa profecia, essa passagem, ela é praticamente contemporânea do profeta Ageu, desses profetas que profetizaram o abandono do templo. Então eles não queriam mais ir lá no templo. Eles não queriam mais, meus irmãos, guardar o dia de descanso, o Shabá deles. Lá na Pérsia ninguém guardava o Shabá, ninguém guardava nada disso, e eles então não precisavam, não tinha mais compromisso com Deus. O livro de Esther é o único livro na Bíblia que não temos menção da palavra Deus. E eu sei que você sabia disso, mas não temos. Pode isso? Isso é para mostrar como os judeus, eles estavam aculturados pela Pérsia, pelo reino deste mundo, como eles estavam mundanos. E eu pego o exemplo mais claro, que é o da Esther, para você ver como a Pérsia absorveu os judeus. Quando ela nasceu, ela se chamava Radassa, que é o nome hebraico. E como é que ela chama aqui? Ela chama Esther, que é o nome persa. Então tudo mudou, tudo muda. Está tudo bem. Nós estamos nos dando muito bem, obrigado, por esconder a nossa fé, esconder o nosso Deus, esconder a aliança que nós temos com o Senhor. Então aquela perseguição foi a melhor coisa que aconteceu para o povo de Israel. Aquela perseguição serviu como um despertador para os israelitas. Agora, para que serve um despertador? Para acordar o sonolento, para acordar. O camarada que criou o despertador, ele acordava 4 horas da manhã. Ele disse que ele tinha um sono profundo, se não fosse o despertador dele, ele não conseguia acordar. Então ele criou um treco lá, um relógio, que só despertava às 4 horas, não era que não tinha botão para outra hora não, era só às 4 horas da manhã. Até marquei aí para mim não esquecer, eu estudava com o pastor Edson, então acabava a aula de noite, não tinha ônibus para ele voltar para Duartina, eu dizia, olha, vá posar lá em casa, eu morava em Garça, e aí ele tinha que acordar
um pouquinho antes das 6 para pegar o ônibus, entrar às 7 horas na escola lá em Duartina, né? E eu então, meus irmãos, eu acordava, ele levantava, ele falava, acorda, Edson, acorda, mas ele virava para o outro lado, acorda, Edson, acorda, né? E ele dormia, mas o sono dele era profundo, era bonito de ver o sono dele, né? Falou, mas que barbaridade, esse moleque vai perder de novo o negócio. Aí, a tapas e pontapés, tirava ele e falava assim, rapaz, vai perder aí o ônibus, né? Aí ele ia, dormindo, tal, né? Aí um dia eu acordei ele e tal, né? Ele ficou sentado lá na cama dele lá, e eu falei, vou voltar a dormir, né? Não é nem 6 horas da manhã ainda. E ele sentado lá, eu olhei e falei assim, coitadinho, está orando antes de ir, não é? Quando eu acordei 7, 7h30, ele estava na mesma posição. Né? Falei, desaforo, vou largar ele assim até ele acordar, né? Aí eu fiquei com dó, falei, rapaz, já que você vai dormir, já dorme a manhã inteira, que eu estou saindo, estou indo para trabalhar, né? Vou trabalhar, então você já dorme aí, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que você está na mesma posição que você estava, 5h30 da manhã, meu filho, né? Você, né, tá, esse sono seu é profundo. Para um menino desse, que dorme, ele tem que ter despertador, tá vendo? Tem que ter despertador. É o trupezento mesmo, né? Aquele que faz, né? Aquele negócio do cuco que sai lá, que ele não funciona nunca, tá? Tem que ser um negócio barulhento. Olha, os judeus, eles estavam dormindo espiritualmente no reino da Pérsia e praticamente no mundo todo. A perseguição acordou. Capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo que havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu um pano de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Ele lembrou que ele é judeu. Sabe como? Saiu uma lei contra os judeus. Agora ele lembrou. Até então não tinha, não precisava. Não precisava, tá? Era bom ficar escondido. Era bom ficar ali na porta do palácio. Agora saiu uma lei, ó, daqui a um mês, você, sua família, todo mundo, todos os judeus vão morrer. E ele está aqui chorando, clamando, gritando no meio das ruas. Ah, eu sou um judeu, vou morrer também. Ah, e é tudo por minha causa ainda, porque eu não reverenciei lá o Amã, né? Então, meus irmãos, pronto, já valeu. Se fosse para despertar só um, já valeu. Aquela atitude do Amã, aquela lei contrária, os tempos difíceis. Ah, então você é um descendente de Abraão, de Jacó. Você é? É, eu sou. Já valeu. Mas mais do que isso, acordou todos os judeus, olha lá, capítulo 4, versículo 3, e em todas as províncias, aonde a palavra do rei e sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Eles estão fazendo jejum. A lei contrária, os tempos difíceis, fez com que todos fossem fazer jejum, lembraram que eram judeus, vejam só. Menos a Esther, que não sabia de nada, ficou sabendo, mas, escondida, rainha, quem que vai mexer com a rainha? Mas o Mardoqueu acordou ela, capítulo 4, versículo 13, mandou um recado para ela, e então disse Mardoqueu que voltasse e dissesse para Esther, não imagines no teu coração que você vai escapar na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se você se calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, e tu e a casa do teu pai vai perecer. Mas será que você não foi colocada no reino para um dia como esse? Ele nunca disse isso. Agora, ele que disse para ela, não fala que você é uma judia, você não fala de que povo você é. Agora ele fala para ela e diz, você é uma judia, você pertence para o povo de Deus.
E não pense que você é diferente da gente, você é igual a gente. Você não vai escapar porque você está no palácio. Como diziam em 2013, o gigante acordou. A nação de Israel é o gigante. O povo de Deus é gigante. O povo de Deus é enorme. Quando o povo de Deus acorda, quem é que pode segurar o gigante que acorda? Veja só, no capítulo 4, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a orar, eles vão começar a fazer jejum, é o que Esther fala no versículo 16, veja só, capítulo 4 e versículo 16, Esther fala para o seu tio, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também jejuaremos, olha lá, né? Vamos fazer oração, gente, vamos orar, vamos clamar a Deus, nós vamos ficar 3 dias sem comer, 3 dias de jejum, oração, jejum, vamos clamar, valeu ou não valeu a perseguição? Valeu ou não valeu aquela lei contrária, ter um dia difícil? Agora eles estão orando, agora o povo de Deus está jejuando. Melhor ainda, no capítulo 9, no versículo 2, quando chegou o dia do ataque, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para lutar contra aqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes. Está vendo só? Não somente eles estão orando, jejuando, mas agora eles estão unidos, lutando juntos, unidos. O que nenhum judeu conseguiu, o inimigo deu jeito de acontecer. Aquela perseguição proclamada por Amã, ajuntou o povo de Deus em jejum, oração e luta. Agora, aquelas dificuldades, aqueles dias difíceis, transformaram as almas judaicas em almas valentes, almas fortes, almas que desejam conversar com Deus. Agora eles querem falar com Deus, agora eles precisam de Deus. Que bom quando nós precisamos de Deus. Nós sempre precisamos, mas quando está tudo bem a gente acha que não precisa. Veja como os tempos difíceis servem para acordar o povo de Deus. Irmãos, facilmente a gente se torna anônimo, sem responsabilidade, sem compromisso, sem desejo de estar na casa de Deus, sem desejo de estar com o povo de Deus. Igualzinho o Mardoqueu e a Esther, e muitos judeus que não voltaram para Jerusalém, mesmo pagando para eles voltar. Facilmente a gente se torna um anônimo na escola, principalmente na faculdade. Até medo quando a pessoa fala, passei no vestibular, a gente fala, que dó, né? Muitas vezes ali ele se perde, se torna um incrédulo. Aí o professor dele fala assim, vai lá, leia esqueci, né? A Origem das Espécies, né? Esse é o livro, né? Né? E aquilo ali vale mais que a Bíblia para ele. Ele que aprendeu tudo na escola dominical, cantando toque, 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 ele se perde lá. Sem responsabilidade, sem compromisso. Não é assim que muitos querem viver hoje? O pós-pandemia é um prato cheio para isso. As pessoas não querem se identificar. Facilmente a gente é absorvido pelo mundo, a forma de pensar, de falar, de vestir, de agir. Facilmente. Nós somos tomados. Aí, irmãos, do anonimato ao mundanismo é um passo. É uma coisinha assim, sabe? Como estava acontecendo com os judeus no tempo de Esther e no tempo de Mardoqueu. Então as dificuldades servem para nos acordar, como vimos na história de Paulo.
As dificuldades nos levam à oração, nos aproxima de Cristo, nos aproxima da palavra de Deus. As provações, os dias difíceis, nos aproximam da casa de Deus. A gente quer ficar junto com o povo de Deus, nesse abrigo precioso, mas se tudo está bem, a gente não tem vontade de estar lá. Esse versículo em Efésios, estamos quase terminando. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você quer a luz de Cristo resplandecendo? Você quer ser a luz do mundo? Você quer brilhar para que as pessoas vejam a sua luz, vejam Cristo em você? Você quer? Então a frase é: desperta, tu que dormes. Não pense que você se escondendo, você estará glorificando a Deus. Não pense que na passividade, na informalidade, no anonimato, Deus é glorificado. Pelo contrário, Deus não é glorificado. Veja como aqueles tempos difíceis deu mais glória a Deus. Terminemos, irmãos, só refletindo tudo o que aconteceu. Primeiro, o povo de Deus lembrou que Ele existe. Até então não lembrava, mas agora com perseguição, com dias difíceis, lembraram: Deus existe. O povo de Deus mostrou a cara. O Mardoqueu fala que é judeu. A Esther, eu também sou. É verdade, ela vai para o rei e ela fala: rei, eles estão querendo matar o meu povo. Quem que é o teu povo? Esse aí, o judeu. Eu também sou. Então lembraram de Deus, mostraram a cara, voltam a orar, voltam a fazer jejum. Sabe quando é o tempo que nós mais oramos? Quando nós estamos em dificuldades. O povo de Deus se uniu para lutar por uma causa comum, a sobrevivência. O dia que seria o dia da extinção, a destruição total, a exterminação do povo de Deus. O dia que seria, foi hoje, até hoje, em Israel se comemora a festa do Purim. É a maior festa do povo judeu. Eles fazem uma tremenda festa. É um trupé, sabe? A alegria deles, e é o que eu estou falando. Quando cito o nome do Amã, eles rodam um negócio, faz um assobio, chuta latinha, sabe? É a vitória de Deus sobre o inimigo. Veja, aquilo que era para ser o dia da derrota, se tornou o dia da independência, o dia da festa, o dia da vitória. O povo de Deus foi abençoado. Meus irmãos, o Mardoqueu foi abençoado, ele se tornou o primeiro-ministro. A rainha se tornou ali mais forte ainda. E sabe do que mais? No final do livro, no capítulo 11, quando você lê no último versículo, capítulo 10, não tem capítulo 11, no versículo 3, o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, agradável com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando para a prosperidade de toda a nação. Ele aprendeu que não tem coisa melhor para o crente fazer do que procurar o bem do povo, do povo de Deus, os eleitos, a igreja. Não tem uma coisa melhor na sua vida do que você investir na vida espiritual das pessoas. Não tem. Agora, isso dá glória a Deus. Olha, o rei Dario, o rei Nabucodonosor, tendo aquela vitória dos 3 amigos de Daniel, ou de Daniel na cova dos leões, todos os dois falaram: nós reconhecemos que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Deus, ele foi glorificado naquele tempo difícil. Então, irmãos, só para relembrar, tempos difíceis servem como despertador.
despertador. Ah, pastor, eu não estou dormindo, graças a Deus. Então, esse tempo difícil, ele não vai te acordar, não, você já está acordado. Mas se começar a te incomodar muito, olha, é um despertador. A gente tem que dar graças a Deus pelo despertador, não é verdade? Porque se não fosse o despertador, para o sonolento, ele perdia o dia de serviço. Perde o dia de serviço, 2, 3 dias encarreado, vai mandado embora. Se mandar embora, como é que vai pagar a água? Como é que vai pagar a luz? Como é que vai comer? Então, tempos difíceis servem como despertador das nossas almas. Louvado seja Deus por tudo que está acontecendo. Louvado seja Deus porque muitas vezes nós ficamos doentes, que nós vamos orar mais. E aí na cura a gente glorifica a Deus e quem está ao nosso lado também vai glorificar a Deus. Louvado seja Deus se a gente fica um tempo desempregado, clamando a Deus, pedindo socorro. Quando estiver empregado novamente, a gente glorifica, ó Senhor, bendito seja o seu nome. E assim vai, em todas as áreas da vida. Tempos difíceis servem como despertador da nossa alma. Amém?